Amém? Assim seja. Que seja assim, conforme o que nós temos cantado. Por isso é importante estarmos atentos a tudo que declaramos aqui. Foi falado isso domingo também. Temos que estar atentos, temos que saber o que nós estamos falando. Uma vez eu vi uma pessoa que ficou quieta num canto durante uma canção, uma música, um cântico, e quando perguntaram por que ela estava quieta, ela falou: não adianta eu cantar essa música se eu não cumpro. O outro falou: olha, eu canto esta música, mesmo não cumprindo totalmente, mas eu canto porque eu sei que eu tenho que fazer isto. Cada vez que eu canto essa música, eu me cobro, eu peço perdão. Um hino que muitas pessoas, eu já vi pessoas dizerem que não cantam, um hino antigo, que diz assim: tudo entregarei, tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, este mundo mal renego. E a pessoa também me falou uma vez: não, esse cântico é hipócrita, porque as pessoas cantam e não entregam tudo. Eu falei: olha, esse cântico é que nem o Sermão do Monte, que é um tapa na cara cada vez que você vê, que você ouve, porque ele está chamando a sua atenção. Você tem que fazer assim, como por exemplo o texto que nós vamos ler agora. Lemos um texto semelhante, mas em Marcos hoje leremos Lucas 9, 23 a 26. Se você está em casa, pode acessar, não sei se vamos conseguir colocar aí. Lucas 9, 23 a 26, é possível colocar? Na NAA, Nova Almeida Atualizada. Então vamos ler juntos, cada um lendo, todos lendo juntos, em casa também, ou onde você estiver, os que estão aqui. Lemos a palavra de Deus. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Pai querido, obrigado por tua palavra viva e eficaz. Dá-nos forças para cumpri-la cada vez mais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu falo tapa na cara em relação a isto. A expressão pode parecer até para alguns feia, tão ou chula, mas não é. Tapa na cara é chamar atenção. É levar aquele tapa que eu digo, aqueles estapeamentos para você acordar. Quando alguém está meio que desmaiado, às vezes tem que bater assim. Até em hospitais faz isso para a pessoa não perder a consciência. E é o que a Bíblia faz em várias e várias passagens. Algumas canções que nós cantamos. E falam de coisas que nós não fazemos normalmente, mas que temos que fazer. E aqui o texto está dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus está falando sobre discípulos, discipulado. Nós vamos fazer alguns estudos e eu chamei o pessoal dos PGMs, dos pequenos grupos multiplicadores, porque nos PGMs vamos meditar até o final de abril sobre isto, já que o Evangelho de João está sendo estudado na Escola Bíblica Dominical. Nós sempre fazemos uma sequência de estudos e vamos estar pensando em discipulado. Discípulo, a palavra que nós usamos, vem do latim, discipulus, que tem o sentido de disciplina. Também está ligado um pouco, uma das raízes, a formação, uma palavra que se forma com duas palavras, e também fala ensino e disciplina, ou aprendizado e disciplina. Disciplina. Quando você pede disciplina ou se autodisciplina, você tem que renunciar a várias coisas. E a Bíblia fala desse início do discipulado. Discipulado não foi só Jesus que falou. Desde o Velho Testamento, lá mesmo nos livros da lei, fala-se da necessidade e de que tinham que ter discípulos. Depois, Deus falando a Isaías, fala para Isaías que ele teria que ajuntar os seus discípulos. Os profetas tinham discípulos, os mestres da lei tinham discípulos,
os sacerdotes tinham seus discípulos, e os rabinos, os mestres judaicos, mesmo depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, o templo não existia, eles iam reconstruir o templo e estavam se reunindo nas sinagogas, eles tinham também os seus discípulos, que eram os seus seguidores, aqueles que estavam mais próximos. Por isso, quando João Batista aparece falando, e a Bíblia fala do João Batista, aquele que foi o que anunciou e o que batizou Jesus e anunciou que Jesus era o Messias, o esperado, foi reconhecido pela maior parte do povo da época lá de Israel como um profeta. Uma das referências da Bíblia, fora da Bíblia, é de Flávio Joséfo, principalmente do Novo Testamento. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu famoso, ele tornou-se romano, depois cidadão romano, escreve em latim, e a história dele, as histórias que ele escreve sobre o povo judeu, foram conhecidas no mundo inteiro, e ele menciona João Batista, dizendo que o povo reverenciava como um grande profeta. O primeiro profeta que aparecia depois de séculos. E a Bíblia declara isso, o Novo Testamento declara isso, mas fora do Novo Testamento é essa declaração de João Batista, que tinha os seus discípulos, os seus seguidores. E quando Jesus Cristo, depois de batizado por João Batista, sai pregando, ele tem também os seus seguidores. A palavra discípulo também, ela é, em algumas partes, ela é traduzida de uma outra palavra, que significa o seguir alguém, andar junto. Por isso que Jesus Cristo, aonde ia, os seus discípulos iam juntos. E uma das coisas que acontecia quando alguém queria ser um seguidor de Jesus bem próximo, ele dizia, olha, eu não tenho lugar certo e você vai ter que andar comigo também, dormindo, às vezes ao relento, não tendo um lugar próprio para ficar. Você está disposto a isso? Então venha ser meu seguidor. Tem que andar comigo. Seguidor é alguém que anda junto com o mestre. E também há uma outra palavra que é traduzida por discípulo, que significa caminho. Ir com alguém no caminho. Por isso que os discípulos, logo depois do Espírito Santo ter se manifestado naquele dia histórico do Pentecostes, lá pelo ano 33 aproximadamente, do primeiro século da era chamada cristã, quando acontece isso, aquelas pessoas, eles declaravam que eles participavam do caminho. Eles estavam no caminho do Mestre. Jesus Cristo mesmo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Quem quer estar com ele tem que ir com ele no caminho, tem que caminhar com ele. Não é apenas estar com Jesus em alguns momentos da semana. Estar com Jesus nos cultos. Estar com Jesus em reuniões nos lares. Mas é estar com Jesus 24 horas por dia. O discípulo, ele é aluno, mas é um pouco mais do que aluno. É alguém que não apenas quer ter informações de um mestre. Ele quer, na verdade, imitar o mestre, viver o mestre na sua vida. Jesus convida os seus seguidores para isso. Por isso ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Os versículos 23 e 24 dizem isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pois tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Jesus Cristo, pouco antes, já tinha falado da sua crucificação. A cruz era uma coisa terrível, a cruz era a morte lenta, e Jesus convida os seus discípulos para serem pessoas que vão também participar da cruz, ou seja, morrer. Negar-se aqui é morrer. Morrer para o mundo, morrer para o sistema mundano, morrer para os desejos mundanos, morrer para os seus próprios desejos, que muitas vezes não são os melhores desejos. Nós, apesar de já termos Jesus em nossas vidas, na verdade, ainda estamos num corpo que foi envenenado pelo pecado. Todo mundo tem um corpo envenenado, intoxicado. Por isso esse corpo, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Vai morrer de uma doença, vai morrer de um acidente, vai morrer. Em algum momento, esse corpo vai e precisa morrer. Não deveria, não fomos feitos para a morte, por isso que a morte nos choca, mas a morte se tornou um mal necessário. Porque o Espírito, que é a essência da vida, agora é o que recebe o Espírito de Deus quando nós recebemos Jesus. E já morremos espiritualmente, mas o nosso corpo tem que estar sendo mortificado.
assassinado cada dia. E isso é o que acontece na cruz. Quem ia para a cruz não morria imediatamente. Já tenho falado algumas vezes aqui que o crucificado demorava no mínimo 12 horas. Há casos de crucificados que demoravam 72 horas para morrer. Era muito comum morrer em 24 horas. Jesus Cristo, que morre em 6 horas, teve uma morte rápida demais. Por isso que aquela questão, e ele teve que ter aquela morte rápida para não ter as pernas quebradas, porque eles, como era sexta-feira, a véspera do Shabat, eles tiveram que quebrar as pernas para que a pessoa morresse, a veia rompia, a artéria rompia, e a pessoa morreria de forma terrível, dolorosa, mas para não poder ficar pendurado no Shabat, no dia sagrado dos judeus. Agora, a maioria dos seguidores de Jesus, quando ouve essa palavra, imaginam, puxa, vai ser uma morte lenta e demorada. Na verdade, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós renascemos. Porque agora nós já estávamos mortos e o nosso espírito renasce, mas ele está num corpo que está morrendo. E essa é a luta do corpo condenado e contaminado pelo pecado. Uma mente contaminada pelo pecado. Um coração com os desejos pecaminosos, com sentimentos pecaminosos. Ira, ódio, desejo de vingança, dificuldade em perdoar. Uma mente que maquina coisas ruins. Por qualquer motivo, de repente, a gente está lendo a Bíblia, daqui a pouco passa uma cena diferente e você desvia a atenção, muda a atenção. Porque este corpo está contaminado pelo pecado. E nesse sentido, esse espírito que vive, ele tem que lutar para cada dia mortificar este corpo. A mente, os sentimentos, as ações e as reações. Negue-se a si mesmo. E eu só consigo negar a mim mesmo olhando para Jesus, dizendo sim para Jesus e não para o meu eu, e não para a minha carne, e não para os meus desejos. Eu tenho que negar o mundo. O mundo é composto de pessoas pecadoras, na sua maioria, que não reconheceram e não se arrependeram. E quando a Bíblia fala em mundo, ele fala desse sistema mundano, que quer me levar para o inferno. Porque as pessoas já nascem indo para o inferno. E as pessoas querem me levar. Ser cristão é ir contra a maioria. É nadar contra a correnteza. É ir na contramão do mundo. E por isso, nós temos uma luta contra o mundo. Eu tenho que negar o sucesso do mundo. E o versículo 25 declara isto. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Ganhar o mundo. O mundo sempre nos chama para o sucesso mundano. Um sucesso a qualquer preço. Eu me lembro que quando pequeno, uma frase que eu ouvia muito na escola é: quem não cola não sai da escola. E eu sabia muito bem, como alguém que já ouvia da Bíblia, que colar era mentir. Colar era enganar. Era dizer o que eu não fazia. Era aproveitar do conhecimento do outro, roubar, portanto. Pecado. Mas os meus amigos falavam: quem não cola não sai da escola. Você tem que ter sucesso, você tem que sair da escola. Não importa o quanto isso vai custar. Eu vivi numa época que tinha gente que comprava os diplomas, mesmo de primeiro grau, de segundo grau, de faculdade. O importante é você ter o canudo na mão. Uma vez alguém me disse isso. Quer dizer, vale qualquer coisa para você ter sucesso. É este sucesso que o discípulo não pode querer. Um sucesso baseado na desonestidade, na injustiça, no engano e no engodo. É isto que nós temos que renunciar. Aquilo que oferece conforto, mas que tem um preço maligno. Por isso, eu tenho que negar a mim mesmo, mas eu tenho também que negar o sucesso do mundo se eu quero ser um discípulo de Jesus, se eu quero caminhar com Jesus, se eu quero seguir Jesus. E por conta disso, Jesus foi morto. Porque ele também não quis o sucesso do mundo, ele não quis o sucesso do diabo, que lhe ofereceu uma vitória sem luta.
E o mundo às vezes oferece isso para a gente. O discípulo, ele tem que negar a vergonha de Jesus. Por isso que Jesus declara no versículo 26, e ele fala: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu tenho que negar a vergonha. Muitas pessoas não têm coragem de entregar um folheto evangelístico para o outro. O que vão falar de mim? Eu não vou falar que eu sou crente lá na minha escola ou no meu lugar de trabalho. Vão dizer que eu sou um fanático. E hoje falar que é crente é dizer que você está seguindo o presidente, é falar que você está aí contra as minorias. É politicamente incorreto. Eu não tenho que me preocupar com o presidente, com quem quer que seja. As posições que eu as tenho por causa de Jesus. O que eu falo, eu sempre falei, independente de quem está no poder. Porque eu quero seguir Jesus. E nesse sentido, eu não tenho que ter vergonha de Jesus. Eu não tenho problema se tem outro que pensa assim, se gostam ou não gostam dele. Eu tenho que dizer que eu faço isto por causa de Jesus. Ah, é por causa do seu pastor? É por causa de Jesus. É porque você ganha como pastor para isso? É por causa de Jesus. E nesse sentido, você não pode ter vergonha do seu testemunho cristão. Doa o que doer. Em alguns momentos, por causa desse testemunho, você vai perder algumas coisas. Eu falei da história de um país onde eu estive, onde falar de Jesus é crime. Contar a história de Jesus é crime, porque lá tem uma religião que só pode ser daquela religião de acordo com o que eles ensinam. Você pode falar de Jesus dentro do templo, mas você não pode falar para ninguém de fora. E uma pessoa que fala de Jesus para crianças pobres, para crianças que são renegadas, para crianças que são refugiadas. Essa pessoa é seguida pela polícia secreta daquele país. Há uma polícia secreta que não persegue apenas os que são contra a política do governo ou o governo, mas aqueles que saem fora daquelas coisas que aquela religião oficial ensina. E aquela mulher que tem filhas, uma filha dela, por sua própria capacidade, passou no concurso público e quando chegou e tinha passado, ela foi chamada para uma reunião e na reunião foi dito tudo que a mãe dela tinha feito de errado. E que se ela seguia aquilo que a mãe falava, ela não poderia servir no governo. E ela falou, então, eu não estou com a minha mãe, eu estou com o mestre da minha mãe, com Jesus. E ela perdeu a oportunidade de um emprego estável, porque empregos estáveis naquele país são difíceis, só aquelas pessoas que trabalham com o governo. Mas ela não se envergonhou do testemunho de Jesus. E o que vai acontecer? Quem se envergonha, Jesus terá vergonha de você quando ele voltar na sua glória. Quem não se envergonhar de Jesus, terá a glória de Jesus com o Pai. Nós temos que ser discípulos de Jesus, que ser seguidores de Jesus, e para isso nós temos que nos negar a nós mesmos. Nós temos que negar o mundo, os seus convites, os seus apelos, o seu sistema. Nós temos que negar a tendência que temos de não testemunhar de Jesus e temos que dizer sim e falar sem vergonha, no bom sentido, sem termos a vergonha de dizer o que nós somos, o que nós cremos, o que nós não fazemos por causa de Jesus. Ser discípulo de Jesus é mais do que ser membro de uma igreja, muito mais. É mais do que participar de uma comunidade de fé. É bonita a expressão comunidade de fé, mas é mais do que isso. Ser discípulo de Jesus é ter um compromisso de vida e morte. Vida com Deus, morte para o mundo. É um compromisso 24 horas por dia. Cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É um compromisso por toda a eternidade, que começa aqui e termina na glória. E não termina, porque a glória é eterna. Que Deus abençoe a cada um de nós. Você também que está aí
assistindo pela internet, vocês que estão participando aqui, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, negarmos-nos a nós mesmos, tomarmos a cruz de Jesus cada dia, renunciando o mundo, renunciando qualquer vergonha deste Jesus, seguindo para sempre, tendo como nosso mestre e Senhor. Amém? Pai querido, obrigado por tua palavra, obrigado por estarmos reunidos, obrigado pelo teu ensino, obrigado por sermos seus discípulos. Dá-nos forças para sermos cada dia seguidores do Senhor, mais próximos de ti, refletindo a tua luz onde estivermos. Em nome de Jesus oramos. Amém.